Fala pessoal, tudo bem? Sou o Caio, sou assessor de investimento aqui na XP e vou trazer um pouquinho para vocês a respeito de uma oportunidade que apareceu devido a alguns acontecimentos na nossa economia, né? Então, não é novidade para ninguém que o governo soltou uma medida provisória para acabar com a isenção dos investimentos que hoje não pagam imposto de renda. Então, quais seriam esses investimentos? Fundos imobiliários, CRIs, CRAS, LCI, LCA, debêntures incentivadas. Então, todos esses ativos que antes não pagavam nada, agora você vai passar a pagar 5% a partir de janeiro de 2026, se essa medida continuar, né, não for cancelada. E onde que entra a oportunidade? Vou explicar um pouco para vocês. Vou ter que desenhar aqui para ficar mais fácil de entender. Então vamos pensar o seguinte. Vamos supor que isso daqui é um fundo de investimento. Um fundo de investimento é uma cesta com vários ativos dentro. E cada fundo investe num tipo diferente de coisa. Mas a gente está falando aqui de fundos de renda fixa incentivada, ou seja, ativos que não pagam imposto de renda. E a gente tem fundos imobiliários desse tipo, tem fundos de debêntures incentivadas, tem fundos de CRI, CRA, etc. Então, vamos voltar aqui, ó. Dentro dessa cesta, um gestor ele coloca vários ativos incentivados. Cada um desses pontinhos é um ativo incentivado. E vamos destrinchar isso. Se a gente joga aqui uma flechinha, um ativo incentivado, normalmente, ele paga uma taxa maior para o investidor. Por que ele tem que pagar uma taxa maior? Porque a gente está investindo numa empresa. A gente não está investindo, por exemplo, num banco ou emprestando dinheiro para o governo. E uma empresa é um pouco mais arriscada, certo? Então, quando a gente empresta dinheiro para uma empresa, a gente lida com a concorrência no setor dessa empresa, se for uma empresa de grãos, com a safra, com o risco da empresa quebrar. Então, por ser um pouco mais arriscado, ela tem que pagar mais para atrair investidores. E quem que é o investidor dela? Uma dessas pessoas é o gestor desse fundão aqui, ó. Porque vamos pensar o seguinte, se eu emprestar dinheiro para o governo hoje está pagando isso aqui, ó. Quanto que é isso? 14%. Se eu emprestar dinheiro para uma empresa e ela me pagar os mesmos 14%, por que eu vou emprestar dinheiro para ela? Não, eu empresto para o governo que é mais seguro, se der alguma coisa errada ele imprime mais moeda. Então, a empresa ela paga isso aqui, ó, ou 16, ou 17, depende da empresa, cada uma paga uma taxa. Quem vai avaliar se isso aqui está bom ou ruim é o gestor desse fundo de investimento ou fundo imobiliário. É ele que vai avaliar se isso aqui está bom ou não, o que ela está oferecendo. Acontece que um dos atrativos era essa isenção de IR. Você ganhava 16% isento. Vou até marcar aqui com outra cor. Você ganhava isento 16%. E agora vai passar a pagar 5% a partir de janeiro. Então, a empresa, para continuar atraindo investidores, ela vai ter que aumentar essa taxa dela, pagar um pouco mais. Porque antes as pessoas recebiam 16 isento. Agora vão ter que receber 16,5, 17, pagando aquele 5% do rendimento. Então, ou seja, ela vai melhorar a taxa a partir de janeiro. E o que acontece com esse fundão aqui, ó, do gestor que a gente está investindo? O que acontece com ele? Ele também vai, antes era isento, né? A gente vai começar a ser cobrado em 5%. Acontece que só vamos ser cobrado a partir de janeiro. Quem investiu nesse FII antes de janeiro, deixa eu marcar aqui, ó, FII antes de janeiro, vai continuar isento nele.
E é aí que entra o pulo do gato. Se a partir de janeiro ele vai conseguir colocar dentro da cesta dele ativos com taxas maiores, e a gente que investiu antes de janeiro vai continuar isento, significa que vamos ter um retorno maior sem pagar nada mais por isso. Então é aí que está o pulo do gato. Quem entrar em fundos imobiliários ou fundos de debêntures incentivadas antes de janeiro vai surfar essa alta nos rendimentos. Não é no curto prazo, né? No longo prazo, óbvio, porque ele vai comprando aos poucos esses novos ativos com taxas melhores e não vai pagar nada mais por isso. Aí fala, Caio, mas me fala aí um exemplo então de fundo imobiliário. Um que a gente gosta bastante, da gestora Sparta, é o Juro 11. Esse aqui é o site deles, tem todo o material deles. Vou mostrar um pouquinho, ó. Então, esse fundo imobiliário, com tudo que ele tem dentro dele, dentro dessa cesta, está avaliado em R$ 101 cada cota, né? Então, cada uma cota, o preço justo é 101. E quanto ele está valendo hoje? Hoje ele está valendo 97,48. Ou seja, se você for entrar nele hoje, ele está mais barato do que ele vale. E quanto mais barato a gente entrar, maiores os rendimentos. Aqui tem até uma calculadorazinha deles, ó, que mostra. Se eu comprasse esse FII, fundo imobiliário, por 100, quanto eu ia ganhar? Inflação mais 8,80. E se eu comprasse por 97? Inflação mais 9,42. E se eu comprasse por 85? Inflação mais 11,85. Então, quanto mais barato a gente comprar, ele não vai pagar menos investimento, menos dividendo. Então, se ele mantém pagando o mesmo dividendo e a gente compra mais barato, nosso lucro é maior, né? E ele está mais barato do que vale, como eu mostrei, ele está R$ 97,40, então está muito bom para entrar. E passando um pouco aqui sobre o que esse FII investe, é seguro? Ele tem um relatório interativo, vou mostrar para vocês. Tá carregando aqui. A alocação aqui, ó. A gente consegue ver que ele só investe em setores perenes. O que é perene? Que se perpetua ao longo do tempo, né? Por exemplo, geração de energia. Ninguém deixa de usar energia. Saneamento. Quem que deixa de dar descarga? Rodovias, óleo e gás. Então, setores bons e seguros. E aqui, ó, todas as empresas que ele investe, né? A IGEA, Metrorio, que é o metrô do Rio de Janeiro, aqui estão todas avaliadas no rating mais seguro, porque os ativos eles têm um rating de segurança, se é muito seguro ou muito arriscado. O mais seguro de todos vão ser 3As e o mais arriscado de todos 3C. Então aqui, ó, ele não tem nenhum investimento abaixo de A. Cara, mas tem outra opção, isso aí é um FII, certo? Ele paga rendimentos no mês, isso é um FII. Mas tem outras opções, tem os fundos de debêntures incentivados. O que é isso? Eles não pagam dividendos mensais, mas é como se você ligasse uma torneira e deixasse encher no balde. Quando você quiser usar essa água do balde, você retira. Então, aqui tem algumas opções, ó, por exemplo, o ARX Red, o XP Debêntures Incentivadas, Sparta é a mesma gestora do FII que eu mostrei para vocês, ó, debêntures incentivadas, Sparta debêntures, quanto eles vêm rendendo? Aqui está o rendimento deles, ó, em 12 meses, então o ARX aqui, ó, entregou 17%, deixa eu voltar aqui, o Sparta aqui, ó, entregou 14,46% nos últimos 12 meses, esse aqui que é o Capitânia, entregou quase 14%, então sim, são fundos bons, estão entregando acima do CDI no longo prazo, olha aqui, ó, 36 meses. Então, enquanto ele entregou 59, o CDI entregou 40. Nesse outro aqui não está mostrando o CDI. Vamos pegar um que está mostrando o CDI.
Ó, o ARX, enquanto ele entregou... Não, esse foi o ARX que eu tinha mostrado, né? E esse outro aqui, enquanto o CD entregou 12,40, ele entregou 13,89. Esse é qual? O Sparta Debentures, ó. Enquanto, vamos por 3 anos, enquanto o CD entregou 40, ele entregou 51. Então, são investimentos bons e quem aproveitar essa janela de oportunidade vai se dar bem. Porque no fim, investimento é isso. Aproveitar a instabilidade do mercado para ganhar dinheiro. Quanto mais estável é um mercado, mais difícil vai ser ganhar dinheiro em cima dele. Por exemplo, nos Estados Unidos. É um mercado muito funcional lá. É muito difícil você ganhar acima do mercado. Então, a gente tem esse privilégio no Brasil, que a gente não é tão organizado, vamos dizer assim, e aí é onde a gente faz dinheiro nesses momentos. Pessoal, hoje uma análise um pouco mais técnica. Se ficar alguma dúvida, pode me procurar, me manda mensagem. Se quiser conhecer o nosso serviço aqui na XP, manda mensagem também. E fico por aqui. Um abraço.